Olá, muito bem. Estamos aqui para mais um Pod Travelcast e hoje vamos viajar na viagem. Hoje o assunto é muito importante. Hoje nós vamos conversar sobre imigrar para Portugal em 2025. Vale a pena? Essa é a pergunta do nosso título. E por que essa pergunta? Porque nós vamos saber sobre as mudanças na lei de imigração. Qual o panorama que está hoje? Qual o panorama atual para os brasileiros? Então é um assunto muito importante. Por isso essa pergunta, se vale a pena. Porque viajar sempre vale a pena, né? Mas e como está a burocracia? E para te responder essas perguntas, como sempre faz o Pod Travelcast, que é um podcast sensacional, de sucesso, muito sério e muito importante, nós trouxemos especialistas para falar sobre esse assunto para vocês. E aqui do meu lado, para me ajudar a apresentar esse podcast, meu amigo Lucas Cavalcante, Inglês Active na área. Sempre bom ter você aqui, sempre bom estar com vocês. What's up, guys? Boa tarde a todos. Galera, olha, esse podcast a gente sempre fala, Leandro, Túlio aqui, planejamento é importantíssimo quando você vai, quanto mais informação. E nós vimos nos podcasts anteriores o sucesso que foi, um convidado que está aqui, já o Túlio já vai apresentar, sobre a história dele de ir para Portugal. E foi muito cativante, foi muito legal. Acho que ele está com sucesso aqui de aparições no podcast, né? Eu acho muitas aparições, todas com muito sucesso. Mas muito importante a informação e ele organizou isso para trazer as nossas convidadas. Já dou um pequeno spoiler de quem são, porque vai ser muito legal a informação. Então, pessoal, aperta os cintos, preparam para fazer perguntas também lá no chat e tudo mais. Talvez a gente tenha tempo para ler. O podcast hoje promete. Sensacional, é isso aí. Muito bem. E como falou, o nosso convidado que trouxe duas correspondentes internacionais, além do nosso correspondente internacional, Leandro, que também estará aqui. Quero primeiro apresentar o nosso convidado de mesa, Fernando Nunes, seja bem-vindo. Obrigado, Túlio. Boa tarde, pessoal. É um prazer imenso estar aqui. As portas aí de viajar, né? Eu embarco sexta-feira para Portugal. E é um assunto aí que quem acompanha a mídia está em alta, né? O que está acontecendo com Portugal, mudanças da lei, brasileiros que estão tendo que voltar, como é que funciona isso? Então tem duas especialistas de peso para falar sobre esse assunto. Prepare as suas perguntas, pega o caderninho aí e anota tudo que vai ser imperdível o podcast. Muito bem, e falando nas nossas correspondentes internacionais que o Fernando apresentou, está já na tela ali Renata Maída, CEO da Promove Brasil. Pode apresentar ela, nossa técnica aí. Aí, muito bem, Maída, seja muito bem-vinda, Renata Maída. Boa noite a todos. Muito bem, Renata, pode se apresentar aí para o nosso público, o que você vai falar para eles hoje? Obrigada pelo convite, por estar aqui ao vivo, falando desse momento, com tantas alterações, né, que tem acontecido aqui em Portugal. É um pacote de mudanças na lei de imigração, ainda não está totalmente aprovado, mas a gente já sabe mais ou menos alguns cenários, outros ainda não. É o que nós vamos falar aqui, e eu, junto com a doutora Kelly, vamos apresentar tanto a parte da lei de imigração, como também as necessidades de qualificação para uma transição de carreira. Então, eu estou aqui também para falar sobre a parte de estudos. Eu represento a Academia eFuturo no Brasil, que é uma escola de cursos profissionalizantes, e nós vamos falar sobre essa área, sobre as vantagens também de vir com visto, de estudos, e como se enquadrar profissionalmente aqui no mercado de Portugal. Muito bem, e será muito interessante, além das perguntas dos ouvintes, temos também aqui o Fernando, que é o viajante da mesa que vai para Portugal esta semana, tem muitas perguntas aí para vocês. E quero então também apresentar a outra correspondente internacional de hoje, a doutora Kelly Soares, advogada e fundadora da Vem Cidadão. Seja muito bem-vinda, Kelly. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui ao vivo com todos vocês. E hoje vamos falar, né, abordar desse tema tão especial e tão importante para a comunidade brasileira que pretende migrar para Portugal, tanto quanto as pessoas que já residem aqui. E as alterações na legislação, elas terão um impacto bem significativo
para as pessoas que já se encontram aqui, quanto as pessoas que pretendem vir para Portugal. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essas alterações da legislação, como também a forma mais eficaz de vir para Portugal, né, que é com base nos vistos de residência que hoje existem e que cada vez mais o governo deixou claro que a necessidade de migrar somente com o visto apropriado. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigado. Muito bem, doutora Kelly, sensacional. E hoje nossa mesa, nosso podcast está muito rico, né? Então, também com o nosso parceiro, nosso correspondente internacional de sempre, nosso parceiro de podcast, Leandro Luciano, direto da Inglaterra. Lembrando que as duas estão em Portugal, lá na Europa, e o nosso correspondente Leandro está na Inglaterra. Seja bem-vindo, Leandro. Olá, pessoal. Boa tarde para todos aí no Brasil. Boa noite daqui da Inglaterra. Ainda estamos no horário de verão. Aqui, como eu normalmente faço, né, abro um pouco a cortina aqui para mostrar que ainda está de dia. Mas o dia já está começando a ficar mais curto, né? Essa hora o sol ainda estava alto, agora ele já está começando a baixar. E isso são coisas que quem quer emigrar tem que começar a aprender, né? E o assunto hoje é extremamente pertinente. Nós vamos passar aí ponto a ponto como que você começa a planejar a sua imigração, com quanto tempo de antecedência você começa a planejar a sua viagem ou sua imigração. E hoje a gente tem gente de peso aí, deu para ver. Que, como sempre, né, eu falo, aperte o cinto, porque o tempo vai voar, caneta na mão para anotar todas as dicas que nós vamos dar aí. O podcast está bombando hoje. É isso aí, muito bem, e apertem os cintos. E para não, senão eu deixo o meu pessoal aqui, nossos ouvintes, telespectadores, sem oportunidade de tanta fala boa que vai ter aqui hoje. Eu queria só já cumprimentar alguns que estão no ar, já muitos entrando. Estamos com basicamente 100 pessoas ao vivo aqui já agora, tá? Então, Soltíssima Trindade está com a gente, dando um boa tarde, Soltíssima Trindade. Mundo dos Podcasts Brasil, sempre com a gente aqui. Sempre. Mandou um WhatsApp, guys, aqui para você, né, Lucas? É isso aí. Maria Concebida de Araújo, nossa parceirona de sempre, aqui com a gente também, dando um boa tarde, Maria Concebida. Felipe Nunes de Oliveira, opa, esse é meu sobrinho, irmão do Fernando, na área aqui. Felipe, seja muito bem-vindo, viu? Dando um boa tarde, galera. Que bom que você está aí com a gente. A dona Maria Concebida falando que Deus abençoe a todos, amém por isso, que Deus nos abençoe. Também Dara Raquila aqui com a gente, dando uma boa tarde, bacana. Dara Raquila aqui na área, não a conheço, alguém deve conhecer aqui, ou é uma telespectadora nossa, né, do Port Travel. Seja muito bem-vinda, esteja com a gente aí. Tá aqui também Lourdes Rocha, alguém conhece esse sobrenome? Rocha, mãe do Fernando, minha irmã. Lourdes, grande abraço, que bom você aqui com a gente, apoiando sempre. E você que viaja muito também para a Europa, hein, Lourdes? Que bacana, para Portugal principalmente. É isso aí, seja bem-vinda. Marcelo Magalhães, meu grande amigo português, olha lá, português de novo, nós vamos falar de Portugal, português. Adora falar de Portugal, português aí. É isso aí, deu uma bronca em mim, hein? Falou pra eu parar de preconceito e acabou meu preconceito de Portugal. Agora eu gosto de Portugal. Eu ia comentar isso. Viu, Leandro? Pode falar. Não. Quanto mais uma coisa você não gosta, mais ela aparece pra você. E agora você... Tá vendo? A Lady Murphy. Aí, é isso, Leandro. Tá bom, Leandro, eu me rendo. Vai ter que turistar em Portugal. Vai ter que me visitar. A única alternativa é preparar a mala. É isso. Não, agora com o meu grande amigo lá. Com o meu grande amigo lá não vai ter jeito. Vou ter que ir pra Portugal. Kleber de Paula com a gente. Grande abraço, Kleber. E Vasco Albuquerque também aqui, ó. Questionar Portugal? Olha lá, põe aqui, como assim? Ninguém vos pediu para virem para o nosso país. Olha só que boa. Tá dando uma dura lá. Ô, seu Vasco, nós não vamos questionar, nós vamos falar bem de Portugal para todo mundo ir para aí. Vamos saber quem é o seu Vasco melhor, né? Ele deu uma bronca aqui, tá achando que nós vamos falar mal de Portugal. Não vamos não, viu? Não, assim, é se vale a pena ir para aqui. Portugal, é o contrário, é pro pessoal ver que vale. E assim, então vamos para a pergunta para já falar pro seu Vasco aí o quanto, como é que é para fazer para Portugal e por que é bom ir para Portugal, Sim, né? sim. Isso. Vou pedir a ajuda aí da doutora Kelly para falar um pouco desse cenário, né, com essas mudanças aí que estão sendo aprovadas, ainda falta ser sancionada. Como é que fica a situação do brasileiro que tinha vários vistos de trabalho? Então, doutora, ajuda a gente a explicar um pouquinho dos vistos que tinha, o que mudou, visto de trabalho, agrupamento familiar. Por favor, dá uma explanada geral aí com os seus conhecimentos para a nossa audiência aqui entender o que mudou e como faz agora para ir para Portugal.
Bem, de uma forma bem simplificada e o mais resumidamente possível, primeiramente, é, brasileiro, né, por fazer parte da CPLP, ele tinha um benefício que não precisava de um visto prévio para entrar em Portugal. Então, com base na lei, existia um artigo 87A em que previa que o brasileiro ele poderia entrar em Portugal e se legalizar diretamente no país sem a necessidade do visto prévio. E atualmente, né, hoje, né, eu posso lhe dizer que a partir do dia 16 teve uma aprovação da legislação, da alteração da legislação, mas não foi sancionada pelo presidente ainda. Mas que passa a não ser mais permitido com que o brasileiro ele se regularize diretamente em Portugal sem a existência do visto, tá? Então, agora todo o brasileiro ele necessita de um visto de residência prévio para que ele obtenha autorização de residência. Então, essa é a regra que passará a vigorar, tá? Nós acreditamos que isso venha, né? Assim, o presidente ele ainda não sancionou, mas a lei aprovada já não permite, mas com que não vai permitir, né, a partir do momento que ela entrar em vigor, que ela for publicada, com que o brasileiro ele se legalize diretamente em Portugal. Então, terá necessidade do visto de residência para que ele obtenha autorização de residência. Isso Tá? está gerando Então, bastante. isso é muito importante. Isso está gerando bastante polêmica, né, doutora? Eu tenho acompanhado bastante Sim. o caso, que é um interesse meu. E eu sei que, por exemplo, tem casos de brasileiros que não fizeram a manifestação de interesse, mas já estão em Portugal e são afetados por essa lei, né? Como é que essas Sim. pessoas que podem estar nos ouvindo, o que eles têm que fazer para tentar se regularizar? Inclusive, existe um artigo nessa nova legislação que diz que o imigrante que entrou irregularmente e se manteve irregularmente no país, ou seja, a gente vai se referir em relação aos brasileiros, ultrapassados os 90 dias de turismo, esse cidadão ele é considerado um imigrante irregular. Se ele retornar para o seu país de origem, ele não vai poder aplicar para um visto pode até ser durante 7 anos, tá? Então, vai ser recusado qualquer tipo de visto, seja de residência, trabalho qualificado ou estada temporária, vai ser recusado esse visto desse imigrante que ficou irregular em Portugal, tá? Então, isso de acordo com a nova legislação. Só que assim, como falta o presidente sancionar, então muitas pessoas, muitos imigrantes, eles estão nessa situação, que não conseguiram fazer a manifestação de interesse, por exemplo, que terminou em junho, né? Ela finalizou, não existe mais desde junho do ano passado. Então existia um mecanismo para se regularizar em Portugal, que é por meio da CPLP, e quem não conseguiu ainda, a nossa recomendação é que busque uma assessoria jurídica da sua confiança e que procure se regularizar o quanto antes, enquanto o presidente não sanciona essa lei, por exemplo, tá? Porque o que rege é a lei em vigor, a lei que está em vigência nesse momento. Excelente, E doutora. hoje, nesse momento, ainda é permitido um brasileiro se regularizar em Portugal sem o visto. Então, existem algumas formas de se regularizar. E o principal é que seja feito o quanto antes possível. Excelente, doutora. Agora também tem mais algumas perguntas que o pessoal está questionando bastante sobre o visto de trabalho, que era uma das portas de entrada aí para a gente, brasileiros e os pessoas integrantes da CPLP, entrar em Portugal. Só que também teve uma mudança no visto de trabalho, né? Isso também impacta os brasileiros, né? Também não foi aprovada essa lei. Pode comentar um pouco, doutora, como é que fica? Como é que hoje a pessoa pode ir para Portugal legalmente? O visto para procura de trabalho, né? Ele era um visto bem flexível e que ele tinha uma grande aceitação pelas facilidades que ele proporcionava. Só que, de acordo com essa alteração, o visto para procura de trabalho, ele passa a ser visto para procura de trabalho qualificado. Ou seja, vai ser necessário que o requerente ele exerça uma atividade profissional qualificada.
Nós ainda não sabemos o rol exato dessas atividades qualificadas, tá? Mas ele vai ser mais restrito do que atualmente ele é, né? Então, digamos, uma das opções, né, vai ser esse visto qualificado, de visto para procura de trabalho qualificado, sendo que ele vai ter uma validade de 120 dias e uma vez que o requerente não tenha conseguido um trabalho, ele é obrigado a retornar para o seu país de origem e só pode aplicar novamente para o mesmo visto um ano após um ano, tá? De ter expirado o final, o término do seu visto. Então, isso vai impactar muito também. Então estão Porque endurecendo mesmo as barreiras de entrada, né? Muito bem, muitas muito bem. regras estão mais duras, sim. Sensacional. Nanda, o Lucas tem uma pergunta para a Renata Maida. Só agradecer as informações da doutora Kelly, que foi fantástico essas informações. E antes de trazer a pergunta para Renata, doutora, me fala uma coisa, quanto tempo está à espera esse visto para o presidente estacionar? Tá quanto tempo? Está meses? Está semanas? Então, a lei, ela foi aprovada agora no dia 16 de julho. Julho. Então, ele tem 20 dias para dar o parecer, se ele vai sancionar, Então se a ele galera vai tem que votar. correr agora de 16 para 20 dias. Uau! Pessoal, Toque de caixa, como a gente fala aqui no tenhamos. Brasil. É toque de caixa. galera, corre! Quem tá em Portugal, Fernando por já favor, correu, né? Eu já tô chegando Corre. legalmente lá. porque vai ser importante. O Fernando falou sobre trabalho, mas Renata, eu quero entender um pouquinho mais sobre o Promove Brasil que você representa e também como que funciona isso em questão, igual o Fernando estava me falando que ele vai fazer um curso e conseguir um visto de estudos, né? Então, só entender um pouquinho melhor como isso funciona para Renata. Tá certo. Vamos falar um pouquinho dessa etapa, né, para vinda para Portugal. A Promove Brasil, ela dá uma consultoria, não só sobre a parte de estudos e cursos profissionalizantes, mas também nós temos uma rede de parceiros para indicar, porque a pessoa precisa ter, às vezes, várias indicações. Então, por exemplo, um advogado que cuide do visto, não só no Brasil, mas quando chega em Portugal, para também providenciar alguns documentos, tem uma questão de agendamento no AIMA também, que é para validar e ter o documento mesmo aqui, não, o visto ele vem no passaporte, né, mas quando chega em Portugal, você valida isso num órgão aqui, chamado AIMA. Então, você passa a ter um cartão físico, né, o cartão de residência de Portugal. Tem outros documentos para serem feitos aqui, como o NIF, conta bancária, o próprio NIS, que é a segurança social, né, como se fosse o INSS do Brasil, que é preciso tirar. Eu até vi um comentário de uma pessoa que está há um mês e complicadíssimo de tirar o NIS, porque virou quem está vindo sem visto está encontrando essa dificuldade já faz um tempo, né? Desde que tiraram a manifestação de interesse o ano passado. Então, desde então, já tem sido recomendado vir com esse visto. Então, na Promove, o que nós fazemos? A gente aconselha quanto tempo antes a pessoa precisa solicitar, caso ela queira vir com o visto de estudo. Se ela está na dúvida, a gente aconselha falar com algum advogado que vai orientar sobre o melhor tipo de visto para o caso dela, né? Porque às vezes a pessoa, como a gente dá muita entrevista e faz vídeos no YouTube falando dos cursos, qualificação profissional, muitas pessoas nos procuram, mas ainda estão iniciando, né? Então a gente orienta isso, orienta, por exemplo, como validar um diploma superior do Brasil aqui em Portugal, que é algo que muitas pessoas querem fazer, mas demora um pouco. Outro serviço que a gente acaba por indicar, às vezes a pessoa não quer fazer um curso profissionalizante, eu já vou falar sobre ele, mas a pessoa quer fazer uma graduação, ou uma universidade, ou uma pós-graduação, e nós temos parceiros também que dão mentoria e podem orientar quanto a isso. Então, não necessariamente quando procura a Promove Brasil, embora nós sejamos representantes da Academia e Futuro,
que é uma escola de formação profissional, certificada pelo governo de Portugal, e que os cursos permitem que solicite um visto, embora nós representemos, nós também temos a preocupação de que a pessoa faça a escolha certa e que seja bem orientada. Então, a gente está cercado por uma rede de parceiros para orientar. Temos, inclusive, quem faz relocation, né, que pode procurar aluguel para a pessoa onde morar e tudo mais. Então, é uma rede mesmo, porque a gente, como está falando com quem está no Brasil e quer vir para Portugal, a gente ajuda nesse planejamento. Sensacional, sensacional. Na linha de tudo que você falou, eu tenho uma pergunta para o Leandro. Leandro, você que cuida aí de Europa e tudo mais, Portugal é Europa, né? Fala pra gente quais os seus trabalhos que você faz também ali, que eu já vi várias coisas suas em Portugal. Como é que funciona a sua parte aí com Portugal? Sim, eu vou falar, mas para a Renata que levantou aqui, vou anotar aqui para não esquecer. Então. É uma pergunta para ela, é isso que você ia fazer? Falhou Sim, aqui. Tá. Sim, eu tenho uma pergunta para ela. Mas assim, a gente faz também a Portugal, né, principalmente Lisboa, né, a região ali de Lisboa, Aveiro, até subindo para Porto, é uma parte bem turística, né? Então e muito procurada pelos brasileiros também, Fátima, né? Então é uma área que a gente atende, um público que geralmente vem do Brasil, né? Eu tenho um amigo que faz o circuito dos vinhos aí em Portugal, então a gente atende, faz um roteiro bem legal. Outro dia eu estava comentando com o Lucas que a gente também tem um roteiro que sai de Lisboa, sobe até Porto e vai parar lá em Barcelona, né? Então, tudo de ônibus, assim, com várias paradas, é um roteiro bem legal e muito procurado pelos brasileiros, né? No final do programa, geralmente eu ponho aqui o meu @, quem quiser mais informações, como é que faz esses tours aí, é só me procurar. Mas, Renata, quando a pessoa tira o visto para estudar, tem uma quantidade de horas que, por exemplo, ele pode trabalhar também, porque aqui na Inglaterra você precisa ter uma combinação, né, de qual é o curso que você está fazendo, né, e quantas horas você pode trabalhar por semana, e tem que estar relacionado com o estudo, tem uma combinação de fatores que te permite trabalhar, né, e alguns pré-requisitos também para conseguir o visto de estudante. Eu sei que, assim, obviamente, né, o visto varia de país para país, mas para cá, assim, não é um visto muito fácil de tirar, o visto para estudo, né? Então, por exemplo, se você vai fazer somente um curso de inglês e vai ficar menos de 6 meses, é um visto que não te permite trabalhar. Aí, os vistos que permitem trabalhar, normalmente são vistos para cursos universitários, né? Ou cursos profissionalizantes que vão te dar mais de 1 ano, e aí você tem que ter uma quantidade de dinheiro na sua conta bancária no Brasil, tem que estar com o curso pago, aí você aplica. Então, tem uma combinação de fatores que é possível, mas não é muito fácil e não é muito acessível também, uma vez que a gente está falando de Libra, né? Então, assim, a Libra frente ao real tem um valor bem alto, né? Então, assim, não é muito fácil conseguir o visto de estudante para vir estudar na Inglaterra. Mas é possível e acaba compensando, porque o retorno é muito bom, uma vez que você consegue uma graduação aqui, você acaba se encaixando no mercado de trabalho aqui mesmo, que as portas se abrem, né? Fica muito mais fácil você ter uma graduação aqui para você conseguir um emprego na área que você se graduou. É muito mais fácil, mesmo por pior que seja a faculdade, sendo daqui da Inglaterra, é mais fácil para você se colocar no mercado de trabalho. Eu queria saber se a realidade é igual aí, né? Se eles dão mais valor para as graduações feitas aí, e quantas horas, como é que faz pela quantidade de horas que é permitido trabalhar, se a pessoa também consegue se manter, porque aqui o estudante consegue se manter com o visto de estudante, ele consegue um trabalho e consegue se manter. A dificuldade é para tirar o visto, mas depois que ele tira o visto e ele chega aqui na Inglaterra, aí a coisa começa a fluir com mais facilidade. Sim. Olha, respondendo a sua primeira pergunta, se com o visto de estudos é possível trabalhar, ele tem variações, né? Então, é importante que quem vá se matricular saiba se a instituição tem um curso que permita, né, pelo número de horas, pela flexibilidade de metodologia, permita solicitar um visto de estudos, e quando chegar em Portugal, porque o visto ele é de estudos, a validação para o visto, se eu estiver falando algo errado, a doutora Kelly depois pode me corrigir, mas a variação do visto de estudo, quando chegar aqui em Portugal para validar
A autorização de residência é que vai solicitar que tenha permissão para trabalho. É aqui, não é no Brasil. No Brasil, a pessoa vem com o visto de estudo. Os cursos da Academia e Futuro, que são os cursos profissionalizantes, eles permitem que a pessoa trabalhe junto, porque a metodologia é flexível da escola. Então, como que funciona? É uma metodologia que é dividida em duas partes. Ela tem uma parte que é numa plataforma, então a pessoa estuda a hora que ela quiser, que é a parte teórica, onde ela vai ter toda a teoria da área que ela vai estudar. E depois ela tem uma parte que é prática, que tem horários flexíveis, podem ser feitos de manhã, à tarde, à noite, e nós temos instalações em Lisboa e no Porto. Né? E também tem depois a parte do estágio que a gente faz quando conclui toda a parte teórica e prática do curso. Nós garantimos um estágio ao final do curso, mas que quem já está trabalhando, a pessoa passa por uma entrevista com a nossa coordenação de estágio para que fale da sua disponibilidade. Olha, eu vou conseguir fazer o estágio no período noturno ou fim de semana. Então a gente tenta buscar um local para fazer o estágio que se encaixe e a pessoa não precise deixar de trabalhar. Então, respondendo essa primeira pergunta, sim, é possível estudar e trabalhar. E qual que é a vantagem? Aí vou falar um pouco assim sobre o curso profissionalizante e a diferença, porque no Brasil a gente chama às vezes até de curso profissionalizante ou técnico. Aqui em Portugal tem dois tipos de curso. O profissionalizante, ele é uma formação profissional. Ele te prepara rapidamente para o mercado de trabalho, para ser um visto com direito à autorização de residência, ele tem que ter mais de 1 ano de duração. Então, os cursos da Academia e Futuro têm 15 meses de duração. Então, com esse tempo, né, que você perguntou também a quantidade de horas do curso e tudo mais, com essa validade do curso, ele consegue solicitar o de longa duração e não o de estada temporário. Né? Isso é importante também, porque tem formação profissional que é com menos de 1 ano, e aí não vai dar direito à residência. Então, esse é um ponto importante. E existe um outro curso aqui em Portugal que chama Técnico Superior, que é um pouco mais parecido com o técnico do Brasil, porque são cursos que têm 2 anos de duração ou mais. E depois já vem a graduação superior, que aí já vai ser uma universidade, um mestrado, uma pós-graduação, um MBA. Aí a pessoa vai procurar alguma outra graduação superior para fazer em Portugal. Na hora que vai tirar o visto, também tem diferenciação para pedir. Então, por exemplo, quem vai fazer um curso profissionalizante ou um curso técnico superior, tem que comprovar, sim, a questão da subsistência, que eu acho que é um dos itens do visto de estudos que depois eu acho que a doutora Kelly vai detalhar, porque existem algumas formas de comprovar essa subsistência, mas ela também se faz necessária, porque se a pessoa não vier com um emprego para cá, pode ser que ela demore um tempo para encontrar uma disponibilidade de emprego em Portugal, ela vai estar estudando, ela tem que pagar caução de aluguel, então faz sentido ter a subsistência até por segurança da própria pessoa. Se ela não vem com um emprego garantido de Portugal, que daí dá direito até a outro tipo de visto, é recomendável mesmo que tenha esse valor para uma questão de subsistência enquanto no início dessa transição para Portugal, né, da mudança. Excelente, obrigado, agora, Renata. Sensacional. Está concluindo ainda? Quer concluir, Renata? Ou terminou? Não, eu só ia falar que quando é graduação superior, aí não é preciso comprovar a subsistência. Então, quem vem para fazer uma universidade, que vem com nota do Enem, ou quem vem fazer uma pós-graduação, ou um mestrado, aí não tem a questão da subsistência. Então, o visto de estudos, ele acaba saindo esse item. Acho que é importante saber. Não, perfeito. Tem alguns comentários aqui do Vamos Comigo, eu vou fazer também nessa linha aí, né? Eu queria comentar aqui com o nosso pessoal, né, que eu falo que é a quarta, é a quinta, hoje é a sexta pessoa, sétima pessoa na linha, né? Nós estamos em 6 aqui. A 7ª pessoa é o nosso público, aí eles falam também, e eu quero aqui ter alguns comentários importantes. Olha só, o Marcelo Magalhães, né, falou que se contar piada já sabe, ele vem com outra, esse é o Marcelo, né? Érica Almeida, boa tarde, queridos, bora aprender as regras para viajar certinho, sem dor de cabeça. Beijo, Érica. É isso aí, o Ale Araújo, é bom saber tudo sobre Portugal.
O Marcelo Magalhães falou uma pergunta. Você anota aí, por favor, Lucas? Tem algumas que vão pintar aí? Perfeito. Daqui a pouco você responde aqui, ó. Ele falou, se tá fácil ou difícil se tornar cidadão português, né? Já é uma outra situação aí. O Vamos Comigo falou, vamos nessa família, e já ele tem vários comentários aqui. Mas a Simone Nicole, cheguei aqui há um mês, complicadíssimos o NIS. É complicadíssimo o NIS. NIS é um documento? O NIS é um documento. Vocês querem já falar ou querem falar depois? Como é que é? Então tá aí, a Simone Nicolini falou também que é complicadíssimo, então depois a gente pergunta por quê, certo? Anota aí, Lucas? Sim. Ok, o Vamos Comigo falou assim, ó, e também tem que ver se vale a pena vir para cá, pois aqui não é fácil, aliás, a vida de imigrantes não é fácil. Em cima disso, eu tenho uma das únicas perguntas que eu vou fazer nesse podcast, é bem polêmica, e é principalmente para os 3 que estão lá fora. Eu faço, acho que depois desses comentários, tá bom? Aqui, Alessandra, Sandra, acho que é a Sandra Grangeiro, né? A FGO. Boa noite, excelente programa a todos. Obrigado pela audiência, Sandra. Obrigado, Volte e meia você ter entrado aqui com a gente. Muito bom que você está aqui, viu? Também o Cássio Rocha Petranella, dando uma ótima tarde a todos, falando que está um excelente programa. Cassião, um abraço, que bom ter você por aqui com a gente. Olha só, Vamos Comigo comentou um montão aqui, eu vou fazer algumas principais dele. Ele falou igual a Maída falou que tem que vir super preparado e com um bom valor financeiro para se manter por alguns meses. Lembrando que cada caso é um caso, dando uma força pessoal, vamos contribuir com suas experiências. Isso Vamos Comigo foi falando bastante aqui para se tornar cidadão português. Tem uma fila de 700, já respondeu aqui para o português, viu? Tem uma fila de 700 mil pessoas que pediram nacionalidade. Respondeu assim mais ou menos, perguntou se é fácil, depois vocês respondem, mas a fila tá grande. O Hugo Simões falou aqui, não vale a pena virem para Portugal, olha aí. Por isso talvez a minha pergunta tem lógica, é polêmica, mas tem lógica. Então vale a pena vir para Portugal, de fato, comecem todos a sair de Portugal, como é que é? E devolvam. Entendi, é isso, essa é a pergunta polêmica. Porque o Hugo Simões, porque eu já vi que ele é de lá, porque ele falou assim, ó, e devolvam-nos as casas e os empregos. Ótimo, ele ajudou a minha pergunta. Então o Hugo Simões falou isso, tá? O aqui, ó. Então vamos para minha pergunta, tá, pessoal? É para vocês 3 que estão aí na Europa. Esse Hugo Simões, ele falou igualzinho, tá? Eu já vi que vale a pena ir para Portugal. Porque ele falou igualzinho, eu falo quando tem uma carne muito boa lá em casa, na hora do almoço. Aí eu pego assim e falo, pessoal, tá ruim a carne, não peguem dessa carne aí, porque não vale a pena. É para sobrar tudo para mim. Então eu já vi que é bom ir para Portugal. O Hugo tá falando aqui para não ir, e tal, e tá usando as escolas deles e tudo mais, papapá. E aqui o outro aqui atrás, o Vasco Albuquerque falou assim, ninguém vos pedir para virem para o nosso país. E eu vi esta semana, há uma semana atrás, não faz muito tempo, um português que estava com a camisa da seleção do Brasil, isso aqui bombou aqui no Brasil, tá? Nas redes sociais. E aí um outro gritou para ele assim, volta para sua terra. Aí ele pegou tava filmando assim. Aí ele falou, ué, sou português, só porque eu tô com a camisa brasileira. Discriminação. Ele mesmo, um português, criticando os outros portugueses que mandou ele voltar para a terra dele. E só aqui na nossa live já tem 2, se não tiver mais, criticando. Então vai a pergunta. Como está isso aí? E essas críticas? E essa discriminação que eu particularmente não gosto? Fica aqui o recado, Hugo Simões, vocês são muito bem recebidos aqui no Brasil. E você também, aí o Vasconcelos aí, deixa eu ver o nome dele aqui, o Vasco Albuquerque, vocês sejam muito bem-vindos, venham para o Brasil, vocês serão recebidos com todo o carinho dos brasileiros, e ao mínimo que a gente gostaria de receber aí em Portugal, seria a mesma tratativa, o mesmo tratamento. E tô vendo que vocês não tratam a gente assim. E eu gostaria de saber se isso é uma verdade ou se só são essas pessoas que estão aqui falando isso. Por favor, tem alguma verdade nisso aí? Como é que é? Vocês que são de fora. Antes disso eu vou comentar. Se tiver algum comentário questionável, eu peço pro pessoal da técnica apagar, tá bom? Essas críticas normais assim pode deixar. Eu faço questão, faz parte da live. São portugueses que não recebem bem os brasileiros. São pessoas que não são tão receptivas como nós brasileiros somos aqui com os estrangeiros. Então, por favor, vocês 3 podem responder cada um o que quiser aí dessa pergunta que eu fiz. Jogou a bomba. Aqui, eu queria falar uma coisa, eu não vou responder primeiro, vou deixar as meninas responder primeiro, mas antes de entrar na resposta, eu queria sugerir, já que o canal aí tá com uma audiência boa, o assunto entrou na polêmica, você tá assistindo a gente,
Você sabe que para a gente manter o podcast, para a gente estar aqui, continuar trazendo assuntos pertinentes, muito assunto sobre viagem, para te dar dicas de viagem, dicas de imigração, o nosso canal precisa continuar vivo. Então, se você está assistindo e ainda não é seguidor, por favor, vai lá, clica lá, se inscreve no canal e também dá um joinha ali, porque o joinha vai fazer o logaritmo entender que o nosso canal é relevante e a gente vai conseguir trazer cada vez mais assuntos atuais. Olha só, esse assunto de Portugal, por exemplo, atualíssimo, né? Muito Então, bom, e muito boa a sua fala. Ainda. Pode continuar, que eu quero falar. A sua fala muito boa, Lê. Sua fala que, de fato, o algoritmo está levando longe, está levando lá para os portugueses que talvez nem sejam parceiros do canal e nem parceiro de ninguém aqui. Está chegando neles. Manda aí, Lê. Exatamente. Então, assim, para a gente continuar trazendo assuntos atuais e relevantes, muito relevantes como esse que está aqui, a gente precisa da sua ajuda também. Então, você nos ajuda e a gente ajuda você com assuntos atuais. Então, por favor, se você está aí ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita aí no YouTube, se inscreva no nosso canal e também dá um joinha ali para o logaritmo entender aí a relevância, tá bom? Eu vou deixar as meninas responderem primeiro, depois eu entro aqui porque assim é uma realidade parecida, mas é um pouco diferente, portugueses, brasileiros, ingleses e brasileiros. Então, muito meninas, bem, e antes delas responderem, ó, que legal, eu quero só fazer um comentário para você ver que nem tudo são problemas, né? Tem flores no meio do caminho também. Aqui o Kikitotube, isso. Portugueses moram hoje em vários países pelo mundo, no Brasil, na Suíça, nos Estados Unidos, Alemanha, Luxemburgo, dentre outros vários países. Imigrar, quem busca melhorar a sua vida, seja de qual nação for, né? Imigrar é quem busca melhorar a sua vida, seja de qual nação for. Enfim, está falando que é importante imigrar e os portugueses migram para vários países, inclusive. Um abraço aqui pro seu Zé Português da Padaria City América, amigão que é muito bem recebido, a gente está todo dia com ele. Pro meu amigo português aqui, meu amigão, um dos meus grandes amigos portugueses que está na live aqui assistindo. Eu só gostaria que esses portugueses de Portugal que estão falando aqui, que a gente para os brasileiros voltar de lá, conheçam melhor os brasileiros e outros imigrantes e tratem-os bem. Meninas, por favor. Olha, eu posso começar falando. Bom, é que também aqui em Portugal é tarde, eu estou fazendo a live da minha casa, vou descontrair aqui um pouco. E eu tenho 2 cachorras, e elas bem agora começaram a latir, mas já pararam. Então eu vou continuar. Olha, sobre essa questão da imigração, sempre vai ter quem é a favor, quem é contra, a questão de preconceito. Isso existe em todos os países, pessoas que vão ter preconceito e pessoas que acolhem e que reconhecem, né? A imigração, ela é um fato. Quem busca a imigração, busca melhoria de vida, busca qualidade de vida. Cada um pode vir com um tipo de visto adequado. A gente está aqui justamente para falar o quão é importante vir legalizado para um país para contribuir, né? Vir também com a sua qualificação e saber se posicionar aqui ou buscar uma qualificação, isso também é importante. Assim como os portugueses também migram, né? Então, no Brasil tem 700 mil portugueses, eu acho que, outro dia eu estava vendo, eu vou falar um número, mas eu não tenho certeza, mas aproximadamente 2 milhões de portugueses moram fora de Portugal e trabalham em outros países da Europa também para buscar uma melhoria de vida, né? Então, o imigrante que vem para cá, ele proporciona, primeiro, eu acho que é uma questão de fusão cultural, então um pode aprender com o outro culturalmente. Segundo, contribui para o crescimento do país, inclusive os imigrantes contribuíram para a segurança social, para o pagamento de aposentadoria, que aqui para pagar a aposentadoria para os... Me fugiu o nome aqui em Portugal agora, mas depois eu falo. Então, assim, tem uma contribuição imensa para a economia do país, né? Agora, existem pessoas que estão ilegais, pessoas que não contribuem, por isso que é necessário sim ter algumas regras, né? A gente não está aqui falando que não tem que ter regra, mas tem que ser regras que sejam coerentes e que continuem contribuindo, porque Portugal é um país que vive do turismo, né? E de fábrica. Ela necessita de mão de obra dos imigrantes para trabalhar aqui nesse setor.
Portugal bateu recorde ano passado, vocês trabalham divulgando tantos destinos, mas bateu recorde de receber turistas aqui. Foram 25 milhões de turistas. Então, assim, bateu recorde. Antes da pandemia eram 20 milhões. E Portugal é um país que tem 10 milhões de pessoas. Então, como que serve tudo isso? Como que presta? Então, o turismo mesmo é uma das áreas que mais precisa de mão de obra aqui em Portugal. E é preciso que venham, os hotéis pedem. Sai matéria falando, precisamos de imigrantes para trabalhar, porque não dá conta só com o mercado de Portugal. Então, essa é uma realidade. A minha opinião é essa. Eu acho que é importante a doutora Kelly também dar a opinião dela, claro, né, sobre o assunto, mas vai ter pessoas que aceitam e outras que não. Muito boa fala. Antes da opinião da doutora Kelly, eu vou direcionar essa mesma pergunta, só que mais direcionada para ela, um detalhe que eu tenho dúvida da mesma pergunta, mas antes o Leandro Santos comentou aqui, igual você, ele falou assim, o Leandro Santos falou, Hugo, você falar para nós devolver os empregos de vocês, as casas de vocês, nós trabalhamos nos empregos que vocês não querem trabalhar. E os arrendamentos altíssimos que vocês portugueses cobram, que é o aluguel, né, das casas. Arrendamento é isso, exato. Então, o Leandro está respondendo aqui, o Hugo tá bombando aqui, tá? Um monte de gente, um respondendo o outro, um falando outro, que o assunto é muito pertinente e a pergunta polêmica é porque ela foi necessária mesmo e está sendo muito bem debatida. E eu queria saber da doutora Kelly, a doutora responder a mesma pergunta, tudo que você quiser responder dessa pergunta, com o detalhe que eu queria saber, por exemplo, como a Maída falou, que não é a maioria e tal, mas se eu for para Portugal, eu vou me sentir bem ou eu vou ter que discutir lá, porque a gente já viu que eu sou meio brabo, né? Ou eu vou discutir lá porque eu vou me sentir meio não acolhido? Não, eu acredito que você seja muito bem recebido aqui, tá? Por experiência própria, o povo português é um povo acolhedor, né? Então, e consome muito a cultura brasileira. Vou falar aqui no Brasil, né? Porque somos a maioria dos imigrantes que residem em Portugal, então somos nós, os brasileiros, e nós viemos de fato para somar, porque o povo brasileiro é um povo muito resiliente, é um povo muito dinâmico, é um povo que tem muita garra, né? Então, nós conseguimos, digamos assim, eu iria brincar, fazer um ditado, mas enfim, o povo brasileiro ele é muito dinâmico, sendo que o próprio português ele consome muito a cultura brasileira, né? Ele assiste todas as novelas, ele sabe o nome de todos os artistas brasileiros, ele consome a música. Então, essa cultura entre Brasil e Portugal, ela está muito interligada. E eu acredito, assim, que um pouquinho da cultura brasileira venha trazer digamos assim, uma leveza também para o povo português. E eu acho que preconceito vai acontecer, até no próprio Brasil, entre estados, né, diferentes, a gente sente um pouco isso, porque é um pouco do ser humano. Mas a grande maioria dos imigrantes, né, que estão aqui em Portugal, eles vieram para somar, cada um busca o seu motivo de superação, a sua busca, né, por sair da sua pátria, que exige um esforço muito grande. E eu acredito assim, que contribuir com um trabalho sério, contribuir para a economia do país, né, para que faça de Portugal cada vez mais uma potência, porque tendo êxito nesse país, a gente acaba usufruindo disso também, né? Da segurança que o país proporciona, a qualidade de vida, a cultura acolhedora. Então, assim, o preconceito vai existir sempre. E a gente segue fazendo o que a gente faz de melhor, sendo resiliente sempre. Eu acredito nisso. Muito bem, Doutora, muito bem. Então, só para concluir, Leandro, só para concluir a minha pergunta e acabar, e vocês continuam, agradeço as respostas. E de fato, acalmou um pouquinho meu coração referente a isso. E aí, nesse meio, eu lembrando que, é claro, nossos parentes, a minha sobrinha foi para lá, a irmã do Fernando, e depois foi o meu outro sobrinho, aí foi também aí a minha cunhada, foi umas outras pessoas foram indo, né? E ninguém voltou, né? E agora o Fernando está indo também. Sinal de que não é mal acolhido. Ok. Obrigado pelas respostas. Leandro, por favor.
Não, eu queria fazer uma pergunta para a doutora, já emendar o assunto. Se você tem ideia mais ou menos de quantos brasileiros hoje vivem em Portugal, e desse número você falou 25 milhões de turistas, acho que foi a Renata que falou, né? 25 milhões de turistas, né? Tem uma média de quantos desses foram brasileiros que visitaram Portugal? Se não tiver tudo bem, você pode levantar os dados enquanto eu falo, porque assim, eu queria só fazer porque assim, essa pergunta é muito pertinente e acontece muito aqui, né? O mundo está em crise. Então as pessoas estão atirando para vários lados, né? E essa questão da imigração é extremamente polêmica. E assim, eu estou aqui há 22 anos já, né? Então, vou falar que eu nunca enfrentei preconceito. Já enfrentei alguns tipos de preconceitos, mas eu não vejo assim o preconceito. Eu acho que assim, algumas das vezes está na própria cabeça do imigrante, né? De algumas coisas que você está entrando num terreno que não é seu, você está entrando numa cultura que não é sua, né? Então, o mínimo que a gente precisa fazer como imigrante também é tentar absorver e entender essa cultura, né? Então, assim, a vida não é fácil, você está mudando de país, né? Então, não pode achar também que vai ser tudo como é no Brasil, porque senão você teria ficado no Brasil, você está indo para um outro lugar. E assim como existem vários times de futebol, né? Então, assim, a opinião das pessoas diverge muito. Mas não é, de jeito nenhum, a grande maioria que é contra a imigração. Não é a grande maioria, assim, você vê na rua, eu sou muito bem tratado por onde eu ando aqui, e a opinião dos meus amigos compartilham da mesma, né? É claro que eles não gostam, os europeus, e ninguém gosta do imigrante que chega, está trabalhando e está mandando o dinheiro todo para o Brasil, não contribui. Então, esse tipo de imigração realmente não é bem-vindo. As pessoas não gostam desse tipo de imigração, né? Então, assim, é um tema bem polêmico. Mas, olha só, Túlio, para você entender, eu tenho alguns dados aqui, por exemplo, da Inglaterra, né? Se fosse tão ruim assim, a imigração, e não vem, que está sofrendo, que está isso, que está aquilo, hoje, aproximadamente 230 mil brasileiros vivem aqui. Uau. Tá? Sem contar os que já Bastante, se hein? naturalizaram, então, né? 230 mil brasileiros. Uau. E por ano, só aqui no Reino Unido, recebe aproximadamente 350 mil pessoas turistando do Brasil. Tá? Turistas brasileiros, 350 mil turistas brasileiros todos os anos vêm para o Reino Unido. Tá? Isso inclui, obviamente, a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda do Norte e o País de Gales. Então, se fosse tão ruim, né, não teria essa procura tão grande. Entendeu? Então, assim, eu acho que obviamente, com o volume, a volume todo, né, o bom e o ruim. Mas a grande maioria tem uma experiência muito boa, tanto é que as pessoas continuam nesse processo de imigração, no processo de estudar fora. E dentro desse processo de estudar fora, de migrar, você enfrenta algumas barreiras e é conhecendo pessoas com diferente tipo de opinião, incluindo sobre a sua própria estadia no país. Eu acho que isso é uma coisa extremamente normal, né, de acontecer. Tá certo. Obrigado por essa opinião também. Muito bem, E Leandro. aqui em Portugal, aproximadamente 550 mil brasileiros. É o número aproximado. Não sei o número exato, mas em torno disso. E de imigrantes, no total, ultrapassam 1,5 milhão. Uau. Então, o que faz sentido, né? Então, assim, faz sentido avolumar todas as informações, as boas e as ruins, né? E se fosse ruim, não ia ter 1 milhão. Perfeito. Então, Com certeza. financeiramente falando, Inglaterra, né? E Portugal, né? Então, assim, a Inglaterra tem só 230 mil, né? Então, acho que não chegou a 1 milhão ainda. E Portugal já está com 1 milhão. Então, assim, você vê que então, é bom, né? O Vamos Comigo falou que 700 mil pessoas pediram nacionalidade. Quer dizer, não tá querendo ficar, né? Tá bom. Acho que não é só brasileiros, é todo Muito mundo. bem. que Aqui pediu, quero né? mandar um abraço também pro Ricardo Dibi, tá aqui com a gente, falou assim, show, mestre, ele me chama de mestre, viu? Falou que o programa está agregador aqui, deu parabéns para todos aqui. Muito bem, bastante comentário, mas tem tanto comentário bom e tanta coisa boa aqui que não dá nem tempo e tanta sua, coisa bacana para Túlio. falar, por isso que o Fernando e o Lucas, por favor, podem fazer suas perguntas. Não, só tô falando. Culpa sua esses comentários aí, Túlio. Mas Bacana, você já começou com a bomba, já. Recebeu a bola quente, ele foi lá e já, bateu de pá, volta. Já foi logo de cara. Muito bom, muito bom.
Fernando, você está quase indo, né? Sexta-feira eu embarco, se Deus quiser, com o meu visto Então, de estudo. tire as dúvidas aí. Graças aí a Futuro aí e a parceria que a gente tem aí com a Renata. E eu queria aproveitar, né? Porque não só eu, mas como com essas mudanças afetam a todos, né? Principalmente na área de quem quer empreender. Eu queria que a Renata falasse um pouquinho, até porque ela tem essa assessoria migratória. Hoje, como é que funciona? Depois, se a doutora Kelly puder complementar, tá? Como é que funciona para quem quer empreender em Portugal, ou ir com visto de estudo, você já comentou um pouquinho, ou ir lá nômade digital com renda, se a gente puder migrar um pouquinho para falar um pouco dos outros vistos e aonde a Renata também atua aí para quem quer abrir uma empresa em Portugal. Que legal. Vale a pena? Como é que funciona isso, Renata? Sim, olha, eu acho que vale a pena, né? Porque eu tenho empresa em Portugal e no Brasil. Então, a Promove Brasil é uma empresa de consultoria, mas eu também tenho a versão dela aqui em Portugal para quem prefere pagar em euros, né? Quando faz a inscrição nos cursos ou alguma outra consultoria. Porque muitas vezes vem como convidado de algum familiar que está aqui em Portugal e o familiar é que vai pagar o curso. Então, também temos essa opção, né, de receber o curso tanto no Brasil, em até 12 vezes no cartão de crédito, que é uma vantagem, ou aqui em Portugal, normalmente, daí o pagamento é à vista, que aqui se chama pronto pagamento, ou em até 3 vezes. É um pouco diferente, aqui não tem pagamento em cartão de crédito como no Brasil. Então, assim, vale a pena, sim, empreender em Portugal, inclusive para quem já tem algum projeto em mente, eu sempre aconselho um dos cursos da Academia Futuro, que para mim, assim, ele é um coringa, que é o assistente de marketing administrativo financeiro, porque ele dá tanto noções de como funciona uma empresa em Portugal, na parte administrativa, burocrática, como também toda a parte financeira e contábil, né? Tanto é que ele é um curso para quem quer trabalhar em empresas na área administrativa ou num contador, que aqui é contabilista, tem as diferenças de nome. O bom de fazer um curso em Portugal é que você também já pega o vocabulário, você chega aqui um pouco mais, né, antenado com as diferenças de palavras. Estamos até sorrindo aqui, Renato, desculpa te interromper, porque o primeiro podcast a gente falou dessas diferenças, de algumas palavras que aí, se tem outro significado, foi muito interessante. Mas, por favor, continue. Foi engraçado. Foi engraçado. Foi muito engraçado. Por favor, continue. Não, e essa área financeira tem muita palavra diferente, muita. Uau, a começar pelo contabilista, né? Uau. Então, assim, ele vai te dar uma noção geral, inclusive como você faz toda a parte de faturação, que é integrada com o governo de Portugal. Ele te dá uma base, né? Os cursos profissionais é isso, ele te dá uma base e depois você vai buscando especializações. Eu aconselho esse curso até para quem tem graduação superior no Brasil, se você quer montar um negócio aqui, porque você já vai ter uma noção geral, tanto dessa parte administrativa, financeira, contábil, como também de marketing, como montar um site, como estruturar uma campanha de marketing digital, também toda a parte básica. Depois você precisa se especializar. A gente, inclusive, tem um curso que é só de marketing digital. Se depois a pessoa quiser estudar um pouco mais sobre essa questão, né? Que daí tem métricas, inteligência artificial, aí ele já avança um pouco. Mas para quem quer empreender, esse é um curso ótimo. E agora, tem as questões de impostos de Portugal e do Brasil. O que você tem que entender é qual é o seu público. Você tem público, você vai atuar em Portugal, você vai precisar abrir uma empresa. E aí você tem que ver as vantagens, porque eles também têm aqui, como se fosse o nosso MEI, que é o microempreendedor individual, né? Eles também têm um que é empresa na hora que você monta. Não é o Recibo então, Verde? Ele tem Empresa na hora é diferente. O Recibo Verde é parecido com o MEI, mas ele é o de autônomo, né? Aqui. Tá. E aí tem o empresa na hora e tem a empresa normal, como a gente tem aí no Brasil, né? Com o CNPJ, que aqui chama NIPC. Que é o caso da Promove. A gente tem uma empresa aqui para também receber dos brasileiros que vêm para estudar aqui em Portugal. Então, assim, só precisa avaliar isso. Se for empreender em Portugal, vai precisar receber em euros, então vai precisar mesmo ter uma empresa aqui. E aí vem outros fatores, né? Avaliar se você vai dar a saída fiscal do Brasil, se você já tem empresa no Brasil e consegue receber tudo no Brasil, ponderar. Aí precisa fazer uma balança.
né? Mas isso não está no curso. Aí isso eu posso Promove, fazer uma a consultoria. Promove faz uma consultoria e ajuda. Pode falar, doutora. Eu vou pegar até um gancho do que a Renata está dizendo, até estrategicamente, o visto de estudos, ele entra nesse sentido, porque muitas das vezes o requerente, né, o imigrante, ele tem o desejo de empreender, às vezes ele já empreende aqui no Brasil, mas ele quer chegar em Portugal, ver como é o cenário, para daí ele decidir se vai abrir uma empresa ou não, se vai empreender naquele ramo ou mudar de um próprio ramo, né? Então, ele pode entrar, sim, com visto de estudo, porque ele tem um facilitador, né? Permite trabalhar, a obrigatoriedade de apresentar a declaração de matrícula, que está estudando, também existe uma flexibilidade maior também na comprovação dos meios de subsistência, então ele torna-se um visto mais flexível e também ele é aprovado mais rápido. Nós já tivemos visto de estudos aprovado no Rio de Janeiro em 7 dias, em que chegou no consulado em 7 dias foi aprovado. Então, ele tem um facilitador, porque o imigrante ele entra com um visto, ele vai ter direito à autorização de residência, que permite ele trabalhar e empreender, e daí ele vai analisar o mercado, se ele deseja empreender ou não. Então, uma vez que ele termine esse curso, ele pode até solicitar a migração para autorização de residência por empreender ou por trabalhar de forma subordinada. Então, é possível encaixar aí o visto de estudo até mesmo para quem deseja empreender, sem entrar com o visto de empreendedor, porque ele é muito mais complexo. Sou o exemplo disso, viu, doutora? A Renata conhece um pouquinho mais meu caso, eu estou indo para Portugal com visto de estudo, a ideia é empreender, mas como eu estou no meu ano sabático, saí de uma empresa multinacional de muitos anos, estou querendo ir para Portugal para conhecer, como você falou. Então vou estudar, vou conhecer um pouco da legislação, vou ver no que eu já tenho algumas ideias de empreendedorismo para Portugal. Aí sim, depois que passar o meu curso, eu vou nesse formato, né? Pedir o meu visto de residência e tentar abrir uma empresa e empreender em Portugal. Esse é o meu objetivo. Eu queria pegar um gancho também no assunto, que a doutora Kelly falou de algumas vantagens, e eu acho que o visto de estudo ele tem 5 vantagens bem claras, que é a qualificação. Então você vai ter uma certificação reconhecida, é muito mais fácil para você ter emprego. Então, mesmo quem vem, que não venha com visto de estudo, venha com visto de trabalho, a gente não sabe como vai ficar, enfim, mas veio com visto de trabalho. Se estudar e ter uma certificação aqui, é muito mais fácil depois para ter um enquadramento profissional. E é válido então, na Europa, né, Renato? Válido toda a Europa. É válido... Sim, depende, às vezes depende um pouco do curso. Por exemplo, na área de saúde tem algumas regulamentações específicas em cada país, mas isso a gente orienta. Quando a pessoa vai fazer e depois pretende ir para outro país, a gente fala como que é aceito ou não no espaço Schengen, no geral, né? Excelente. Ele é o visto mais rápido de ser aprovado hoje no Brasil, ele tem uma preferência, né, na aprovação e agilidade no consulado. Você vai ter um cartão físico, ou seja, né, você vai ter direito à autorização de residência quando você chega aqui em Portugal, não é um visto que ele é temporário ou que você não vai ter um documento. Você pode trabalhar enquanto estuda. E eu acho que um dos mais importantes, se você vem com a família, não precisa necessariamente todo mundo fazer o visto de estudos. Você pode fazer o visto de estudo e trazer o seu cônjuge e filhos. Então, e já solicita o visto de acompanhamento familiar no Brasil. Porque isso, inclusive, é uma das questões desse novo pacote da lei de imigração em Portugal, que vai alterar para quem está em Portugal sem ter vindo com o visto, se regularizou aqui, eles vão alterar para a pessoa ter até 2 anos né? Morando em Portugal. Não está aprovado, inclusive é um dos que a gente acha que talvez não seja aprovado, porque seria como polêmico, que vai fazer, né? Quem já está aqui, exato, né? Bem polêmico. É bem polêmico. Mas vamos falar do visto de estudo. Permite você vir com a sua família. É só solicitar o visto de estudo e juntamente o de acompanhamento familiar. Vem todo mundo legalizado, tranquilo, para morar em Portugal. E qualquer dúvida, é só procurar a Promove, que você tem todos os caminhos para tirar esse Sim, a gente orienta. E orientar, não é isso?
Muito A gente bem. orienta sobre o tempo de antecedência, a gente sempre sugere, pelo menos, o ideal é se programar, a gente fala, né, 6 meses antes, 1 ano. Isso é o ideal, porque a pessoa às vezes precisa juntar o dinheiro, tá com informação geral de onde vai morar, que região, depende da área que ela vai trabalhar, isso é outra coisa que a gente dá a dica. Então, vamos supor, quem vai estudar com a gente, essa semana mesmo, teve uma formanda que falou, eu estou na dúvida se eu estudo técnico auxiliar de farmácia ou técnico auxiliar de educação, são 2 áreas que me interessam, e ela vai fazer transição de carreira. Olha que legal. Ou seja, ela está mudando, né, o que fazia. E aí ela falou a região que ia morar, que era na região de Vila Real ou Viseu. E nessa região está muito mais fácil o enquadramento profissional na área de educação. Então a gente aconselhou, não que não seja, assim, todos os nossos cursos, eles existem porque existe necessidade de mão de obra qualificada em Portugal. Quando a gente não consegue ter vagas para estágio, a gente sabe que é porque esgotou, e aí a gente desativa o curso. Então os cursos que estão ativos hoje são 21 cursos, né, na área de saúde, turismo, bem-estar, odontologia, tem assistente de medicina dentária, tem de farmácia, tem de gestão, marketing, administrativo, são diversas áreas. Aí eu acho que depois a gente pode fazer uma live e abordar cada área, falar um pouco do salário, empregabilidade, né? Olha só, Renata, depois teremos a oportunidade, sim, você já está convidada para mais um próximo podcast aí, que a gente vai combinar a data, né? E aí, aproveitando então, antes das considerações finais, como diz o Leandro, né? Estamos chegando ao final. Puxa, já estava tão gostoso. Já está no final. Mas vocês terão tempo ainda, Renata e Kelly, de fazer as suas considerações finais. Antes disso, só para não esquecer, eu já gostaria, Renata, como você falou dos cursos, fala aí como é que faz para a pessoa contratar, telefone, contato, tudo mais. Não sei se mandou aqui pro pessoal da técnica, mas vai falando aí que o pessoal, qualquer coisa, volta aqui na live. Por favor, Renata, dá os dados aí do curso antes das suas considerações finais. Sim, eu passei até para deixar no YouTube, né, na descrição. Mas o WhatsApp ela vai pôr aí para você, então. Pode falar. Bom, o WhatsApp para atendimento, pronto atendimento da Promove e Futuro é o mais 351, que é o telefone aqui de Portugal. Eu estou em Lisboa, 7 anos e meio. Mais 351 910 194 257. Vou falar de novo. Mais 351 910 194 257. Muito bem. Renata, só para o pessoal saber, e você também, nossa técnica avisou que estará na descrição do vídeo, tá? De todo mundo que estiver assistindo na live, acabando aqui, pessoal, já curte, deixa seu like, se inscreve no canal e já pega os dados de todo mundo ali, do Fernando, da Renata, da Kelly, do Leandro, do Lucas, tudo na descrição desse vídeo, ok? Vai pegar até o meu Instagram. Se preferir, aí tá lá. Se preferir o Instagram é @promove.brasil. Perfeito. Aí manda um direct e a gente já faz toda a ponte. Tá bom, Renata. Então, passar informação dos cursos e tudo mais. Perfeito. Antes de vir com as suas considerações finais, eu gostaria de dar o último recado aqui, o último alô pro pessoal da live lá. O pessoal ainda comentando ainda sobre o restante, o final daquela polêmicazinha. O Vamos Comigo falou, somos bem recebidos, mas às vezes vai encontrar algum chato, né? Aí no final... lugar, assim, né? E aí ele ainda falou aqui que Portugal não é ruim, é bom, é diferente de algumas coisas do Brasil, e que se é bom depende do ponto de vista de cada um. Esse foi o comentário final aí do Vamos Comigo. Aí o Kikitotube falou assim que o cidadão de bem não faz mal a ninguém e tal, ele não causa problemas, e aí ele falou que o preconceito é isolado e não representa totalmente o país. E por final ele deu os parabéns aqui ao pessoal do podcast por trazer esse tema tão relevante e atual. Obrigado, Kikitotube. É isso aí. E aí, por final das contas, resultado final aqui das nossas falas aqui, ó. A Érica Fernandes falou assim: eu quero emigrar para Portugal. Toda feliz. Good. Muito bem. Ela falou assim: temos que seguir atrás dos nossos sonhos, claro que com os pés no chão. Preconceito deve ser algo pequeno perto dos nossos objetivos. Muito bem, Érica. Sensacional sua fala. O André Santana, Portugal 2025, para aposentado com uma boa condição financeira. O empresário, ó, indicou, para aposentado e empresário é perfeito.
A Ivanise dando um boa noite. Por futuro. Ó, você pode responder aqui nas considerações finais. Aí, futuro tem curso de soldador. Ó, É uma profissão Ivanise quer muito saber. requisitada lá em Portugal. Mas, por favor, Renata, responde para Ivanise. Eu vou pedir para responder rapidamente, porque a gente já está nas considerações finais. E aí, realmente, ainda tem as considerações finais de todos os 6. Ok. Por favor, tem ou não um curso de soldador? Soldador nós não temos, essa área a gente não atua, mas é uma área, por exemplo, toda a parte de construção civil é realmente uma área que tem bastante necessidade de mão de obra, tá? Só que é um pouco complexo, porque o ideal é a pessoa, por exemplo, ela pode fazer esse curso de administrativo e financeiro, porque ela depois pode ser autônoma também. Então, ela pode tanto trabalhar para alguma empresa de construção civil, como oferecer os serviços dela, montar uma página no Instagram e, vamos supor, fazer um curso rápido de soldador aqui em Portugal, porque são cursos menores, então você não consegue solicitar o visto. Entendi. E aí Muito você bem. faz um curso menor Obrigado. aqui e vai se especializando, mas monta o seu negócio também, pode ter 2 empregos. Perfeito, Excelente. Renata. Obrigado pela resposta. O Leandro Santos, para terminar aqui, ela falou, inclusive no canal do Leandro aqui, ela falou, meu esposo veio com visto de estudos pela eFuturo. E eu com visto de acompanhamento familiar. Muito Uau, bem. legal. Aí aqui também tá, oi Fernando, é o Ednei aqui de Portugal, então você vem mesmo, fico feliz. Ô, Ednei, obrigado, um abraço. Logo, logo vamos estar aí para fazer uns pedal. Muito bem, e o Vamos Comigo falou assim que infelizmente vai acabar o programa. Verdade, pessoal, infelizmente estamos acabando. E antes de acabar, é claro, eu quero começar por aqui, pessoal, antes deles. Não, eu vou deixar para terminar com o Fernando. Eu quero então pedir as considerações finais do Lucas. Por favor, Ótimo. Lucas. Não, quero agradecer todos vocês que estavam conosco hoje. Mais um podcast riquíssimo. A doutora Kelly, poxa, informações muito legais. Renata também. Pode ter certeza, esse foi só o primeiro. O Fernando está no 3º podcast aqui. A gente vai ter que fazer vários com vocês, que é muita informação. Eu tô curioso para saber por que vocês foram aí para Portugal e por que não voltaram para o Brasil. Porque essa é a questão que vai ser legal, esse ponto, né? Vocês estão 7 anos, né, Renata? E a Kelly está há quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Olha, recente. Oh, que bacana. Não Que legal. pretendo voltar. E não pretende voltar. Olha, pessoal, fica ligado. Em breve, parte 2, eles vão contar essa informação. Então, obrigado a todos e não deixa de inscrever no Pod Travelcast. Muito bem, muito bem. Eu vou trocar as minhas considerações finais pelo meu contato, né? E 2 comentários aqui. O meu contato, então, é @tulio.rocha.mkt. Entrem lá no meu Instagram, tem muita coisa interessante, tem os podcasts que eu participo. Do Estúdio Rocha, né? Muita fala importante, você que quer fazer parte de algum podcast aqui do Estúdio Rocha, você vai encontrar informações lá no tulio.rocha.mkt. E para finalizar a minha consideração final, aqui o Kikitutube falou, façam mais podcast com esse tema. Muito bem, Com será certeza. feito. E o português, para não deixar de mandar a sua última piadinha, que é o Marcelo Magalhães, falou que meu primo foi detido lá no aeroporto de Lisboa e preso, pois estava fazendo contrabando, levando bacalhau daqui para lá. Muito bem, muito bom. É isso aí. Um abraço, Felipe, também, valeu. Considerações finais, nosso correspondente internacional, Leandro Luciano. Isso. Por favor. Hoje as minhas considerações finais vai especial aí pro Getúlio. Oh, que surpresa, sensacional, meu filhão. Um abraço direto da Inglaterra, Tiago Luciano. Ô, Tiaguinho. Aí, um abraço. Poxa, ô filho, Deus te abençoe, que bom te ver. Nosso convidado de terça-feira vai contar como é que foi o intercâmbio dele aqui essa semana. Ele tá finalizando o intercâmbio. Uau, top. Já é o Aí convidado sim, próximo esteja já. todos Aí convidados, sim. aí. Experiência pra contar aqui, hein? Aí, Tava fazendo Fantástico. curso, tava estudando aqui. Foi sensacional. Temos que marcar um podcast aí, porque tem muita coisa pra contar. muito bom, né, Lucas? Top, Sensacional. top, Que top, bom, top. filho, que grande surpresa, Leandro. Muito obrigado por apresentar meu filho aí do outro lado do oceano. Que saudades, que bom. Então aí, ó, marcado, hein? Podcast aí, Pod Travelcast com intercâmbio Marcado. cultural. E o Thiago Luciano vai estar aqui nessa mesa, igual o Leandro, o Nandinho tá falando de Portugal aqui. O Thiago Luciano vai estar falando da Inglaterra e do intercâmbio cultural pela Europa. Como que foi a experiência dele aqui? Para me encontrar é só entrar também, vai aparecer o meu arroba aí do meu Instagram.
é @leandro.luciano, bem facinho de achar, o YouTube também. Lá no Instagram tem o meu WhatsApp também, que é facinho de me achar. Sensacional, Valeu, gente. Leandro. Obrigado pela surpresa. Muito bom, muito bom. Um abraço. Filho, Deus te abençoe. Um abraço. Ei. Beijão. Agora, pessoal, considerações finais da Renata, por favor, Renata. Olha, vale a pena morar em Portugal. Eu tenho vários motivos. Eu sou de São Paulo, então eu faço tudo a pé aqui. Eu não pego aquele trânsito Uau, exaustivo. que legal. Quando eu ando de carro, eu não preciso fechar o vidro. Que maravilha! Então eu também, chega fim de dia, Grande vantagem. eu tenho energia, mesmo trabalhando muito, eu tenho energia ainda para sair, jantar e me divertir. Eu tenho praia perto, eu moro em Lisboa, em 20 minutos eu estou na praia. Eu não tenho a felicidade da doutora Kelly de ter nascido no Rio de Janeiro, né? Então eu não tinha praia na minha vida e eu descobri que eu sou mais feliz com praia e sou mais feliz comendo peixe e bacalhau toda semana, coisa que no Brasil eu comia bacalhau só na Páscoa. Então... Não foi combinado fazer inveja com a gente agora não, no final. E sim, eu adoro viver aqui. Eu senti muita mudança na vida. Eu saí de São Paulo. Realmente, São Paulo te consome, né? No trabalho, na correria. Amo São Paulo e tudo que ela oferece, né? De tanto para a gente crescer profissionalmente, como de estrutura, né? De cidade. É uma cidade incrível. Mas eu realmente, assim, foi uma fase importante. Eu vim para cá com 42 anos, já tinha vivido bastante no Brasil, eu queria buscar novas culturas, experiências, e foi bem importante, eu gosto bastante de viver aqui. Muito bem, muito bem. Obrigado aí pela sua participação, foi sensacional. Renata, muito boas informações. Como já falamos aqui, nos veremos mais vezes nesse podcast. E agora... sim, volto com prazer. Estaremos juntos em breve. Muito Obrigada. bem, com certeza. Agora... Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Agora eu quero as considerações finais e já agradecendo a participação da doutora Kelly Soares, fundadora da Vem Cidadão. Só lembrando, a Renata Maída é CEO da Promove Brasil e a doutora Kelly Soares, fundadora da Vem Cidadão. Doutora Kelly, suas considerações finais. Muito obrigada a todos, foi um prazer, né? São muitos assuntos, muitas novidades, e o tempo acaba sendo curto, né? Verdade. Então, eu me disponibilizo para tirar dúvidas de quem tem o desejo de migrar para Portugal de forma consciente, com planejamento, porque diante de todas as mudanças recentes, né, a gente entende que o cenário mudou muito e requer cada vez mais planejamento para que esse desejo de migrar seja muito bem sucedido. Eu vou deixar o meu arroba, que é @VemCidadãoEuropeu. Então, estamos em todas as redes sociais e fica fácil o contato, né? E mais uma vez aí eu agradeço a todos pelo convite. Muito bem, muito bem. Obrigado aí por estar com a gente, por tantas informações relevantes. E sim, vamos marcar outros podcasts. E agora, para finalizar aqui, o nosso praticamente anfitrião da mesa, né? Anfitrião de toda essa live de hoje. Não. Fernando Nunes, obrigado, meu querido amigo, por estar aqui com a gente aí mais essa vez. Já desejando boa viagem para você. Obrigado, Que Deus te A abençoe, próxima Deus te vez, abençoando. próximo podcast que ele vai entrar vai ser Vai ser do outro lado do oceano. Muito bem, é isso mesmo, muito bem. Nando, suas considerações finais. Túlio, só agradecer ao podcast, Travelcast, a Rocha Studios pelo excelente trabalho de divulgação, com informações tão importantes que os nossos telespectadores, nossos ouvintes se informam para quem quiser ir, trazendo sempre correspondentes que tenham informação à altura para poder tirar dúvidas, para esclarecer, para ajudar quem quer migrar. Eu sou um exemplo vivo disso, né? Tudo começou com essa minha jornada de planejamento para mudar para Portugal. Então tudo começou com essa estratégia. Conheci a iFuturo nesse meu processo, conheci várias pessoas que me ajudaram aí a trilhar esse caminho e estou embarcando para Portugal, como falei no início, na próxima sexta-feira. Então o próximo podcast será de lá. Tenho bastante notícias, tenho ideia de fazer um tour pela Europa, então vou trazer bastante informação também sobre viagens, não só sobre imigração. Então acompanhe lá meu Instagram, @Fernando Nunes com 2N, que vai ter bastante informação legal também para quem gosta de viajar, para quem gosta de turistar na Europa.
Muito bem, e assim finalizamos esse podcast maravilhoso, sensacional, com muita audiência, com polêmica, com informações. Foi muito bacana mesmo. Estamos aqui, nós do Pod Travelcast, felizes por tudo isso que vem acontecendo. Né? A semana passada nós batemos 1000 inscritos ao vivo, foi muito que legal. Maravilha, hein? Parabéns. E aí o que eu posso pedir neste momento é um aplauso para os telespectadores, para os informantes internacionais e para essa mesa aqui, para esse podcast. Hoje merece um aplauso aqui na câmera do meio. Isso aí, pessoal. Ótimo, obrigado, valeu, pessoal. valeu. A todos, um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.